Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Bancos e agradecer a exposição inicial que fizeram, na forma de PowerPoint, e solicitando, se não vissem inconveniente nisso, que esta apresentação pudesse ser distribuída ao grupo de trabalho sobre a forma digital e não apenas sobre a forma de papel. Iremos, obviamente, analisar cuidadosamente e atentamente a exposição que aqui fizeram sobre os impactos que estas medidas em discussão na Assembleia da República poderiam ter, mas desde já gostaria de fazer aqui algum conjunto de considerações sobre esta questão. Em Portugal tem sido praticada, e como se sabe muito bem, por sucessivos governos, uma política de baixos salários. Política essa que tem sido complementada com uma política de estímulo ao crédito. E a consequência disto é que nós temos, em percentagem do rendimento disponível, o endividamento das famílias portuguesas está acima da média europeia. Na realidade, o que se tem passado ao longo dos anos é que a banca induziu a generalização do crédito à habitação como forma preferencial, não diria exclusiva, mas como forma preferencial das famílias portuguesas poderem aceder a uma habitação, direcionando a sua atividade, aliás, como foi hoje aqui claro desta apresentação, para o setor imobiliário, em detrimento do setor produtivo, em particular dos bens transacionáveis. De acordo com os dados que eu disponho, no período de 2000 a 2010, o crédito à habitação aumentou 156%, o crédito ao consumo 137%, enquanto o crédito à atividade produtiva aumentou apenas 41%. Ou seja, claramente há aqui uma orientação do setor financeiro para o crédito à habitação e também para o crédito ao consumo, mas com maior incidência no primeiro. E, obviamente, que tal situação correspondeu aos interesses, ao longo destes anos, do setor financeiro. As condições em que os créditos à habitação foram concedidos foram e continuam a ser altamente vantajosas para os interesses das entidades que os concedem, da banca, e por isso nós entendemos que, na situação atual, as medidas que estão em discussão aqui na Assembleia, destinadas a garantir que as famílias portuguesas consigam manter as suas habitações na atual situação de crise, não representam um esforço desproporcionado para a banca, contrariamente àquilo que se poderia concluir da apresentação que aqui foi feita e que nós, repito, iremos analisar com todo o cuidado. Pelo contrário, entendemos que as medidas aqui em discussão representam apenas um reequilíbrio das condições em que o acesso à habitação tem sido feito, situação que está muito mais inclinada para o setor financeiro do que para as famílias, e estas medidas têm como objetivo reequilibrar esta situação. Portanto, é preciso também dizer aqui algo mais, que na situação atual, os trabalhadores, os pensionistas, os reformados e, em geral, as famílias portuguesas têm vindo a ter as suas condições de vida agravadas. E nós sabemos que isto tem resultado no aumento do desemprego, da precariedade, salários em atraso também, a diminuição de salários e de pensões, o confisco do 13º e 14º mês, o corte nas prestações sociais, aumentos de bens e serviços essenciais, e, portanto, enquanto temos esta situação que tem criado enormes dificuldades à esmagadora maioria da população portuguesa, sabemos também que a banca tem, neste mesmo período, beneficiado de avultadas ajudas por parte do Estado, quer sobre a forma de injeções de capital, e tivemos recentemente ainda o anúncio da utilização de vários milhares de milhões, 5 mil milhões de euros injetados na banca privada. Portanto, além destas injeções de capital, temos também os avales, as garantias e ainda outras formas de apoio à banca. E, portanto, consideramos que é perfeitamente legítimo e natural que nesta situação se chame a banca, que ao longo de um período alargado teve avultados lucros com o negócio do crédito à habitação, que agora nesta situação de aperto para muitas famílias portuguesas, seja chamada a assumir responsabilidades e a dar o seu contributo. Para nós aqui, e perante, digamos, o quadro extremamente negativo que nos foi traçado sobre os impactos que estas medidas poderiam ter no setor financeiro, e que, repito, mais uma vez, iremos analisar com toda a atenção, para nós essencial e central é a manutenção do direito à habitação.
Nós temos, este é um direito fundamental, está consagrado na Constituição e, digamos, as pessoas, depois de terem tido cortes salariais, salários em atraso, o aumento de custo de vida, a perda de poder de compra e agora até perderem o emprego, não podem, depois disto tudo, ainda perder a casa. E, portanto, para nós é central garantir que, nesta situação de extrema dificuldade para a esmagadora maioria das famílias portuguesas, se possa garantir que estas famílias, que recorreram ao crédito no passado para adquirir uma casa, possam manter essa casa nesta situação. E o conjunto de medidas que nós apresentamos para a discussão neste grupo de trabalho, aqui na Assembleia da República, é um conjunto de medidas que visa, essencialmente, garantir o direito à habitação das famílias portuguesas. Obviamente, e já foi referido aqui, que estas medidas terão impacto no setor financeiro. Se não tivessem qualquer impacto, se o impacto fosse nulo, o que é que isso significava? Que as medidas também não tinham qualquer representatividade, eram modelos de medidas sem qualquer interesse. Terá impactos. E a questão que se coloca é se a banca conseguirá absorver estes impactos e a opinião que foi transmitida aqui pela Associação Portuguesa do Banco é que isso muito dificilmente, ou ter consequências extremamente negativas. Esta não é a nossa posição. Entendemos que a banca tem condições para absorver os impactos destas medidas que estão aqui a ser discutidas na Assembleia da República. Relativamente às questões que eu queria colocar, e tem a ver com estas consequências negativas, impactos negativos são apontados na apresentação, e que se falou também da redução do nível de rentabilidade dos bancos, e até, a certa altura, foi utilizada a expressão prejuízos significativos. Ora bem, o que eu gostava de perguntar, e apenas restringindo ao universo de bancos que são referidos nesta apresentação e que têm entre si um conjunto de 80% da carteira de créditos à habitação, e temos aí o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos e depois 4 bancos privados, BCP, Santander, BES e BPI. E restringindo apenas aos bancos privados, estes 4, BCP, Santander, BES e BPI, e até para avaliar a capacidade destes bancos de poderem absorver ou não os impactos destas medidas, solicitava, são dados públicos, mas não os tenho presente, e, portanto, solicitava que me refrescassem a memória, no período de 2000 a 2010, incluindo 2000 e 2010, ou seja, num período de 11 anos, qual foi o lucro líquido destes 4 bancos. Nesse mesmo período, de 2000 a 2010, qual foi o montante total distribuído por estes bancos aos seus acionistas? Eu não estou a perguntar dados confidenciais, porque isto obviamente é de domínio público, e nem estou a perguntar desagregadamente, mas globalmente, este conjunto de 4 bancos que poderiam alegadamente não conseguir absorver o impacto destas medidas, qual foi o montante dos lucros líquidos neste período de 11 anos, 2000 a 2011, e qual foi o montante total distribuído globalmente aos seus acionistas. Também tinha curiosidade, é um dado que me apareceu na apresentação, e talvez esteja disponível, saber, no crédito à habitação, quanto pagam em média os portugueses em juros dos seus créditos à habitação comparativamente aos valores que são emprestados pela banca. Ou dito de outra forma mais simples, porque são as perguntas que interessam aos portugueses. Por cada euro que a banca empresta a uma família portuguesa, ou emprestou a uma família portuguesa para adquirir a sua habitação, quantos euros irá receber por cada euro emprestado ao longo de todo o período do empréstimo? Portanto, é um número que provavelmente disponham e que eu penso que seria interessante conhecer, até, repito, para aferir os lucros que a banca teve com este negócio do crédito à habitação e se estariam ou não em condições de agora, numa altura de grande aperto para as famílias portuguesas, também fazer os seus sacrifícios e uma parte desses lucros passados e presentes poderem reverter, digamos, para esta situação. Uma última pergunta, se têm dados disponíveis, quantas casas estão a ser entregues atualmente por dia, obviamente valores médios, à banca, pela incapacidade das famílias portuguesas de pagarem as prestações pelo crédito que solicitaram à banca. Se não tiverem os dados diários, um valor agregado, para termos uma ideia da dimensão atual do número de casas que estão a ser entregues pelas famílias, casas que elas necessitariam, obviamente, para viver, na efetivação do seu direito à habitação, mas que, por impossibilidade financeira, dada a situação atual de pagar, têm que entregar à banca e arranjar uma outra solução precária. E este era o conjunto de questões que eu lhes queria
queria fazer. Mais uma vez agradeço a apresentação e os dados que aqui foram apresentados. Solicitava o envio digital porque é mais fácil depois trocar e analisar isto e terminava com estas questões. Obrigado.